Mercúrio na casa 12, né? Como a gente está falando dos signos, ou Gêmeos, Sim, ou Virgem, né? Que depois eu perfeito, vou dar uma separadinha. perfeito. O Mercúrio aí, ele simboliza comunicação, ele Sim, simboliza pensamento. Numa sim. casa 12, você imagina, né? Já dá para você entender como é que ele vai, essa energia vai se manifestar numa casa 12, ou seja, não vai Verdade. se manifestar, né? Ele vai pensar e vai pensar antes de falar, né? Tem muito isso, né? E ele não vai parar de pensar. Então, quem tem Uhum. Mercúrio na 12 tem muito essa coisa, às vezes pode observar. Você está dormindo, mas você tem a sensação que o seu pensamento não Não para. para. Você trabalha em pensamento. Você dorme pensando. Essa é a Sim, sensação. Que você sim, não desliga, né? sim, Lógico que sim. vai depender da É. posição, Eu não mas tenho, mas isso que você falou, eu sinto às vezes, porque eu tenho gêmeos, aham, então, né? que é a Não é mesma tão forte, qualidade. não é Ma- tão forte quanto o planeta em si, mas é muito parecido, né? aham. Então, o pensamento aí, ele vai estar mais atenuado, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Com Mercúrio aí, você pode também estar intensificando muito o idealismo, né? Hum, Porque aí, se você pegar que é uma casa de peixes, então verdade. você pode, é o sonhar acordado mesmo. É. Você Uhum. entendeu? De você, às vezes, estar projetando, às vezes você está num determinado coisa, às vezes você dá aquelas viajadas e você Falando está sozinho, falando falando só. sozinho. Com Mercúrio aí, você tem essa condição também de falar sozinho, falar com você Sozinho. mesmo, No né? Na banho, né? Tá boa, tomando banho e tá falando, né? eu pergunto, eu respondo, né? Verdade. Eu tenho essa Eu mania de também. perguntar e responder. Às vezes até Aham. às vezes eu falo com a pessoa e eu mesmo respondo. Ai, Meu marido fala, você não perguntou para mim? Então deixa eu responder. É mais ou menos isso. Que tem a coisa dos gêmeos, né? Mercúrio, né? uhum, uhum, Muito contato com artes e música, então isso também, uhum. né? A parte do intelectual, gostar de ler, e aquela leitura, ela vai, como eu falei do Sol, ela vai diretamente para essa parte do autoconhecimento, ele vai aproveitar o máximo que ele puder, mas para ele, em primeiro Uhum, lugar, né? uhum, É, por, no entanto, como é Mercúrio e está numa uhum. casa 12, que é né, que a gente fala de esconder algumas coisas, Sim. tem aquela coisa também da lógica e da racionalidade, ela também pode ser um pouco prejudicada aí, na hora dele expressar, né? Por Ah, isso que eu falei, às vezes ele pensa e pode ter uma certa dificuldade de expressar realmente sim, o que ele está pensando. E isso pode sim, levá-lo, né? No caso eu estou falando até com relação a gêmeos, a situações que às vezes ele colocou e que não foi a intenção dele de colocar. Então ele pode entrar em situações confusas, como que a gente pode dizer? Falar uma coisa e refletir em outra, o outro sim, pensar ou receber de outra forma, sim. Sim, fala e se né? Então arrepende, né? tem que ter muito cuidado com isso, né? Sim, sim. Ele tem uma preocupação a tudo que leve ao autoconhecimento dele, né? Porque Aham, Mercúrio também é pré-ocupação, né? sim, sim, Com gêmeos, aí, se a gente colocar os gêmeos, como eu falei, ele tem muita facilidade para falar mesmo sozinho. E sim. não na situação de ter algum problema, não. Ele tem essa O necessidade tempo todo, eu faço de isso, o tempo verbalizar. todo. Eu também, Ed, eu também. É Ainda que bem que a gente você tem faz, ninguém Mercúrio, sabe. né? Você tem Mercúrio. Eu tenho Sol e Mercúrio lá. E Mercúrio, eu tenho Gêmeos, E então. você tem gêmeos, então nós estamos ali. É, Então é um pensamento constante, né? sim, É, sim.
esse Mercúrio pode indicar também problemas, como o Sol e a Lua indicam os pais ali, o Mercúrio ele pode indicar também, a pessoa pode ter algum problema com irmãos, Sim, com sim, sim. parentes, né? Porque Mercúrio simboliza parentes, né? A gente sabe disso, né? Pode ter uma relação. Quantos irmãos você tem mesmo, Eu Jana? tenho três. Dá para escolher. Dá para escolher cada um, né? É, pode ter também uma relação, como a gente falou, de karma, uma relação kármica com algum desses Sim, parentes, sim, né? Não sim, só sim, sim, irmãos, sim. mas Não só irmãos, algum é parente, verdade. né? Uhum. Isso dá muita intuição, telepatia, isso dá muita intuição, isso dá muita, sabe aquela coisa da percepção, né? Uhum, uhum. É, ele pode ter uma habilidade ou uma facilidade de saber o que o outro pensa. Ó, imagina, Mercúrio ali, Verdade. ele pode antever isso, né? É. A gente pode até falar a nível espiritual. Sim, sim. Já? Você já interpreta. Tá ouvindo? Tô. Dá uma Tá ouvindo? travadinha. Vai lá. Agora Ah, sim. tá. É uma pessoa que tem a facilidade de aprender por osmose. Hum, hum, Sabe, assim, tem hum. aquela coisa mais pela sensibilidade, porque é uma casa Aham. de água. Ele tem que viver algumas coisas, né? Não é só a leitura para ele faz ele viajar, vamos dizer assim. Verdade. É, como eu falei, ele pode estar muito aberto também, vulnerável a mal entendidos. É isso que eu queria expressar com relação a Mercúrio ali, Gêmeos também. Tá. Ele pode ser mal interpretado, então ele precisa Fofoca, tomar né? muito cuidado. Fofoca, Envolver em fofoca sem que nem tem às a ver vezes com Mercúrio. inconsciente, né? Porque a casa do inconsciente nem Exatamente. sabe. Às vezes Nem ele sabe. às vezes ele só transmitiu alguma coisa, ou de repente passaram para ele, e aí não, porque fulano falou, aí ele fica como sendo personagem, então pode ocorrer isso Sim, também, né? sim. Oi, Guedes. Não, É, Rodrigo. muito reservado com os seus pensamentos também, né? Tem essa Uhum. contrapartida também, né? Sim. É, Mercúrio aí ele tem a ver também com a parte respiratória, né, Ed? Como é gêmeos, né? Verdade. Ele pode ter Verdade. problemas respiratórios também, Sim, né? Isso eu tô sim. falando sem levar em consideração nenhum posicionamento, tá? Sim, sim. No geral. Ao passo que Virgem aí, ele também pode se preocupar demasiadamente com detalhes, né? Se a gente colocar a qualidade Sim. de Virgem aí O na casa 12. perfeccionismo, o Ser criticismo, né? perfeccionista, então ele pode sofrer muito com isso, e isso pode trazer muito aborrecimento para ele, Sim. né? Falando assim interiormente, né? Ou seja, com Virgem aí tem aquela coisa da autocrítica. Então ele Sim. pode reclamar até inconscientemente dele mesmo, entendeu? Então também tem muito isso, a autocrítica, isso pode pesar demais para ele, né? Hum. Pode ser muito meticuloso. Você falou do Mercúrio representando os irmãos desconhecidos, né? Pai que pula Também cerca, pai que pode pula ter. cerca, vai deixando os irmãozinhos no mundo e o cara sai com a bunda toda. Pode ser é uma das, né? Não é? E Virgem aí, ele já é um pouco mais preocupado que os Gêmeos aí. Ele pode ter dificuldades de se expor, né? Ele não, a coisa da reserva é muito forte para ele, Sim, né? verdade. Então Verdade. ele não é muito fã de exposição, né? Sim, sim. Muita preocupação com a saúde, Ah, é higiene verdade. É e a verdade. limpeza. Então isso para ele Aham. é uma coisa que inconscientemente ou indiretamente ele pode até Importante. muito, né, crítico nessa parte, né? Alimentação, né? A Alimentação muito alimentação, complicada. tudo que tem a ver com aspectos aí de virgem, né? Sim. O objetivo dele é trabalhar e servir com desprendimento. Eu não sei se ele Uhum. consegue, né? Outra coisa no caso de Virgem, como Mercúrio, como Gêmeos tem a questão do aparelho respiratório,
o Aham. virgem tem a questão do intestino, né? Ele pode estar Sim, muito sim, vulnerável nessa parte também, verdade. né? E para finalizar, assim, o virgem aí dá aquela coisa de que ele vai ter sempre uma missão, ele vai ter sempre aquela sensação de que ele tem uma missão a cumprir, É a né? sensação da obrigação, né? Do trabalho. Certo. Acho que deu Perfeito. para, né? Deu. Legal. Então tá, então vamos agora falar da Vênus na casa 12 ou e Touro e Libra, né? Certo. Então vamos lá. A Vênus, ela representa, ela tem duas representações fortes, que é a questão do amor, da afeição, né? E a questão financeira, né, Jean? Isso. Então, no caso da parte de afeição ou do sentimento, né? Então, uma pessoa que tem a Vênus na casa 12, ela vai procurar muito essa questão, a paz, a harmonia, né? O amor, mas tudo de uma maneira isolada, não necessariamente com alguém, entendeu? Sim. Então, de novo, a gente volta sempre à questão do isolamento e da privacidade, né? Então, para essa pessoa com Vênus na casa 12, essa questão da afeição ela é muito importante no sentido da privacidade dela. Ela não vai gostar de ficar falando e se expondo. Inclusive, quando ela está com alguém, né? Ela não gosta de falar, ela não gosta de falar dos sentimentos, né? Uhum. Ela não gosta de expor a sua afetividade. Ela se sente bem reclusa, né? Socialmente falando, né? Tende a ser uma pessoa mais artística, né? Caridosa, simpática, talvez hiper inspirada, porque junta essa questão da inspiração artística da Vênus junto com a própria energia da própria casa, né? E como você falou também tem essa área das artes, né, que está ligada aos regentes dela, Sim. né? Então ela pode dar uma hiper inspiração para essa pessoa. É, e, e ela tem também, ela pode desenvolver um altruísmo, né, muito forte, mas ela gosta muito de se isolar também, né? Uhum. Tem uma atração pelo místico, né? Ela tende a buscar um significado para o amor, né? No amor. Então vai ter o amor tem que ter um significado que vai além do sexo, que vai É, além, é né, a do fusão de alma, espiritual. né? Isso. E ela vai idealizar o amor, obviamente. E ela pode se frustrar muito, Sim. né, na vida amorosa dela. Tem um lado tímido, né? Deixa essa Vênus tímida e pode se magoar com facilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma forte resignação. Isso é verdade. Eu já conheci pessoas com Vênus na casa 12, são pessoas que elas se resignam muito, muito fortemente, né? Os seus contatos tendem a ser reservados. Não é uma coisa Sim. assim aberta, né? E eu já falei, podem viver, quase certeza de viver algum tipo de frustração afetiva, principalmente por idealizar o ser amado, vamos dizer assim, né? Na área financeira, vai desenvolver uma certa ansiedade, né? E ela tem que tomar cuidado porque pode vir a fazer transações ocultas, em segredo, entendeu? Ah, é porque tem a ver com a parte financeira também, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado para não ir para o lado escuro O da ilícito. coisa, né? Ilícito da coisa, né? Clandestina, né? A clandestinidade. Clandestino, exatamente, exatamente.
A Vênus, ela também representa os amantes, então é uma pessoa que pode ter amantes secretos, sabe? Assim, então tem Aham. um relacionamento com alguém, tem amantes secretos, amores, pode se manifestar por amores não correspondidos, né? Por uniões platônicas, né? Amores platônicos, né? Também pode viver frustrações nas próprias uniões que ela tem, né? Trair ou ser traídas, né? É, lembra que essa casa ela tem a ver com limitação, então pode ter uniões nem necessariamente a união limita, mas a pessoa se sente limitada pela união. É possível, entendeu? Aham. Mesmo que a outra pessoa não faça nada. Uh, Mesmo que essa pessoa eventualmente se case e more junto, ela vai querer ficar sozinha. Ela vai querer se isolar em alguns momentos. Ela vai ter o cantinho na casa dela que ela vai querer ficar sozinha e que ninguém enche o saco dela. Entendeu? Sim. Porque ela vai precisar desses momentos muito, né? Pode se sacrificar pelo cônjuge e pode e pelos amantes também, ou ao contrário, os amantes ou cônjuge se sacrificar por ela, né? Vive romances escondidos, vive problemas com dinheiro, né? Obstáculos, assim, pode até viver esses problemas e dificuldades por gostar de ajudar os outros. Sabe assim, eu vou ajudar o outro, acabo criando um problema para mim, Sim. né? Por Bem próprio. empatia, né? Por querer resolver o problema dos outros, que a gente tem que tomar cuidado também, né? Bom, no caso de Touro, mais especificamente, o passado e a família tendem a ser mais tradicionais, né? É, Como que é? As questões afetivas, elas são mais reservadas, né? É uma pessoa que tende a ser mais conservadora no seu íntimo, uh, tende a sacrificar os seus desejos materiais ou físicos pelos outros, né? E ela pode sentir, mesmo que ela não esteja, ou que ela não tenha essa situação, ela pode sentir constantemente insegurança financeira, porque a energia da casa traz isso para ela, né? Certo. Ela pode ter recursos tanto materiais quanto artísticos, mas que não usa, ou que não tem acesso, sabe? Tem um talento artístico, mas Tem não utiliza, dificuldade, né? né? Dificuldade de desenvolver isso, né? Exatamente. Ou pode ter recursos materiais, mas de alguma maneira esses recursos não podem ser usados. Sabe assim, tem um imóvel que ganhou da avó, mas o imóvel é todo encaracolado e não consegue se desfazer, tem o imóvel, vale muito, mas ela não usufrui. Sabe uma coisa assim? Certo. Então, também isso não pode usar de uma maneira prática isso, né? E no caso de Libra, gosta do isolamento. É um caso engraçado isso, né? Porque geralmente Libra tem a ver com o social, com o outro. Mas ter Libra na 12 pode ter o efeito oposto, né? Ela gostar do isolamento. Mas não é qualquer isolamento. Tem que ser um isolamento bonito, Ah, sim, esteticamente confortável. agradável. Não vai ser no Que porão. tenha glamour. Não vai ser no porão, entendeu? Tem que ser num lugar lindo e maravilhoso, entendeu? É uma pessoa Esteticamente bonito, né? esteticamente bonita. Daí ela pode esquecer dela que ela fica um tempão lá, né? E tende a ser mais requintada, né? É, assim, a sua força oculta, eu diria, que é o senso de justiça, né? E a imparcialidade que essa pessoa vai ter em relação aos outros, né? Aham. É, ela também inconscientemente ela vai desejar muito luxo,
Ela pode não manifestar, não falar, mas inconscientemente ela vai querer isso, né? Que mais? Na própria privacidade dela entra a questão também, de novo, da harmonia, da beleza, do refinamento. Então, ela vai querer isso na privacidade dela. Ela pode não ter uma vida social muito intensa, mas no íntimo ela quer ser aceita pela sociedade. Acho que isso tem muito a ver com ter Libra nessa casa 12. Libra, É, mais perfeito. ou menos isso, já. Ok, vamos ao Marte. Vamos ao Marte, vamos ao Marte. Marte na casa 12 ou Áries, né? E... Que simboliza. Bom, Marte aí não é tão, né, tranquilinho como o Vênus, né? Vamos dizer assim. Não é. Tem a força, ele tem a energia, Ah, tem muita energia, né? Oi? Tá vendo? pode falar, pode falar. Então, ele tem aquela coisa, como é na casa 12, ele pode ter alguma coisa assim no sentido de muita raiva e agressividade contida, dependendo da situação. Lógico que eu estou falando puro Marte, tá? Não estou falando nenhum aspecto, nada. Então ele pode trazer muita energia para essa casa, mas ele ter dificuldade de trabalhar com essa energia que ele tem, tá? Então a gente costuma até dizer assim, energias mais ocultas, isso tem a ver com a questão dos mistérios, também tem a ver com o outro lado aí, né? E isso ele pode ter um sentimento, dependendo da situação, de bloqueio. Ele pode se sentir bloqueado em termos de crescimento pessoal, principalmente. Né? Então, assim, quando ele é bem aspectado, vamos dizer assim, quando esse Marte está fluindo, vamos colocar uma situação assim, ele pode ser, esse Marte, um propulsor para para a realização de algumas coisas, para a realização dos sonhos dele, né? É uma válvula propulsora, é uma energia que pode ajudá-lo nesse sentido. Agora, quando ele está mal aspectado, de repente, dependendo da posição, ele pode trazer muita inquietação, né? Pode ter muita imprudência em algumas coisas, né? Porque é por energia, mas está ali, né? Então ele pode ter essa inquietação de querer fazer alguma coisa, a coisa não sai, é aquela coisa do bloqueio mesmo, né? Pode ter muito ego aí, né? Também. Ele pode agir de forma muito impulsiva e instintiva, né? Porque Marte é instinto, né? O Áries também, né? Então, de repente, algumas situações pode pegá-lo ali bem no fundo mesmo, né? E às vezes as reações elas não serem as reações que todo mundo espera, né? De uma casa 12 bem resolvida, vamos dizer assim, né? Exatamente. Nesse caso também, o Marte aí, ele vai buscar também, dependendo da situação, ele vai buscar forças para poder buscar energias para poder desenvolver essa parte do autoconhecimento, né? Procurar situações que ele possa evoluir, buscar situações ou alternativas para ele evoluir até espiritualmente. É aquela pessoa que vai estar em busca de algo. Né? Ele não sabe o que é, mas ele precisa de alguma coisa nesse sentido. Né? Ele pode enfrentar muitos obstáculos com a presença desse Marte aí. Ele pode ter muito conflito, né? Pode passar por situações estressantes, muitas situações estressantes, conflitos, tensões, pressões. Essa pressão é sentida de uma forma muito intensa também, né? O conselho aí, não sei se é para dar se um ariano, né, um Áries ali, ele vai ter isso, né? Mas o conselho seria ele manter em determinadas situações o bom senso, tentar se manter frio, né? Que é difícil. Né? Não é fácil, não. Muitas vezes aí o Marte na 12, ele também não revela o que ele pensa.
Ele pode até ter pensamentos mais agressivos, pensamentos assim, falar, opa, onde é que eu estava, né, para pensar um negócio desse? Mas ele não revela, né, porque é a casa 12, né? Sim. Se a gente fala muito da 12, que é, né, tem a ver com a relação de vidas passadas, em vidas passadas a gente pode dizer que ele também tenha tido algumas situações em que ele foi muito agressivo, né, onde ele foi muito impulsivo, Sim. né? Sim. Sim. Então ele tem que tomar cuidado, que com Áries aí também, Ou né, sofreu, né? ou Isso. sofreu agressividade, ele pode ter sido autodestrutivo, né? E ele pode ser autodestrutivo, dependendo dessa energia que está ali, né? Para ele bloqueada, vamos dizer assim, né? Ele pode perder a autoconfiança também, né? Dependendo de como ele estiver ali. As iniciativas e as ações deles, muitas delas podem ser escondidas, né? Você não tem ideia, agiu ou fez determinada coisa, né? Meio por trás dos panos, assim, né? Sim. Nos bastidores, né? Nos bastidores assim. Da casa 12. Ele pode ser também, essa força dele, esse Marte, pode tornar ele um líder humanitário. A gente está falando de Casa 12, a gente está falando de causas sociais, de ser... Né, um empreendedor nessa área, né? Exatamente, tá? Ele pode ter muito essa facilidade, né? Essa tendência, né? A ter várias ações sociais. Ah, tá precisando de tal coisa, ele é o primeiro a ir atrás. Aí fazer. Você entendeu? Pode dar para ele, esse Marte, muita coragem, muita ousadia também, né? No caso de Áries também, né? Embora aparentemente ele não demonstre isso, tá? Porque a gente está falando de 12, então a gente tem que estar sempre dizendo que assim, é um cara, nossa, eu não imaginava que fulano tivesse a coragem de fazer tal coisa. Você entendeu? Verdade. Aí é aquela, né, a gente não pode esquecer que é uma coisa impossível, uma coisa instintiva também, né? E falando fisicamente, com Áries aí, ele pode também ter muitas dores de cabeça, né? Dores de cabeça mesmo. Seria Seria verdade. isso.